Aleluia! Vamos lá, 235 dias em propósito. Amém? Nós estamos aí com uma meta de leitura total da Bíblia e hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos finalizar mais um livro, que é o livro de Lamentações, né? Como nós mencionamos no devocional anterior, Lamentações de Jeremias, é o que muitos dizem, né? Que o autor desse livro, então, é Jeremias. E sabe que eu quero já começar o nosso devocional de hoje lembrando para você, trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança, que é o que está lá no capítulo 3 do livro de Lamentações, versículos bem conhecidos, acredito que sejam os mais conhecidos do livro de Lamentações, e eu quero, claro, enxertar você com essa boa notícia. Aqui nessa ocasião o autor vai dizer assim no versículo 21, eu quero me lembrar, trazer à memória aquilo que dá esperança na minha vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por nós não sermos consumidos completamente, né, ou seja, destruídos completamente, são as muitas misericórdias do Senhor. Elas são inesgotáveis. Ela se renova a cada manhã e grande é a sua fidelidade, sabe? Ele diz, o que eu mais quero e o que eu realmente quero na vida... Desculpa, ele está dizendo, o que eu mais quero e o que eu realmente quero na minha vida é viver com o Senhor, é estar junto dele, né? Então olha aqui versículos, esses versículos aqui do capítulo 3, como eles são poderosos e nos incentivam a realmente começar a nossa vida e trazer à memória aqui agora para nós aquilo que nos dá esperança. Querido, se tem algo que nos dá esperança é realmente saber que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, sabe? Todas as manhãs elas se fazem novas. Então que eu e você possamos ter esse entendimento, sabe? Da bondade, da misericórdia do Senhor disponível para nós, que nós possamos usufruir, né? De tudo isso que já está disponível para a minha e para a sua vida, tá bom? E ó, tem isso e tem muito mais acontecendo aqui no livro de Lamentações. No vídeo anterior, eu inclusive fiz menção no capítulo 3, né? Que o autor, quando estava ali então escrevendo as poesias, né, porque o livro de Lamentações também é dito como um livro poético, né, apesar de estar ali muitas vezes fazendo os lamentos, né, contando dos momentos trágicos que Jerusalém estava vivendo, nós vamos perceber que ele está falando diretamente ele. Então nós vamos ver na primeira pessoa, né, o autor falando, eu vi, ele declarou para mim, o Senhor preparou e disparou em mim. Então nós vamos ver falando na primeira pessoa, para ele, né? E eu mencionei que ele estava fazendo como se fosse uma oração coletiva, mas não era, tá bom? Essa oração coletiva é agora no capítulo 5, né? Que eu vou mencionar para você, que é quando o autor menciona e envolve ali todos, né? É mais ou menos assim, só para você entender, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu fazer uma breve oração pela sua vida. O Senhor é bom, tem cuidado de você e que bom que você está aí. Não pense que é por acaso, né? Ou que de repente é uma coincidência você está ouvindo essa palavra hoje. Sabe que a vontade do Senhor realmente é se fazer conhecido, se fazer conhecido e se fazer revelado, né? Se revelar para nós através da sua palavra. Então nós devemos ter conhecimento dessa palavra, queridos. Essa palavra revelada para nós, ela realmente vai mudar a nossa ótica. Sabe, vai mudar a nossa visão em tudo aquilo e por onde quer que nós formos, estivermos passando, sabe? Nós vamos começar a agir e pensar de maneira diferente. E a vontade do Senhor é essa. É que a sua palavra venha nos renovar, venha tirar coisas velhas, sabe? Que nós venhamos colocar coisas novas, que é a palavra de Deus. Porque se nós fizermos isso, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, se você quer viver uma vida assim, então se você quer experimentar isso, você precisa deixar essas novidades, que é a palavra de Deus, essas boas notícias, renovar a sua mente, tirando aí sofismas, tirando engano, tirando tradições, religiosidade e deixando essa palavra clara, essa palavra verdadeira, enxertar você aí, sabe, te encher, te encorajar para você experimentar o melhor de Deus nessa terra, tá bom? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida, ore comigo e daqui a pouquinho eu vou te contar bem breve o que está acontecendo aqui no livro de Lamentações, tá bom? Vamos orar?
Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós sempre começamos te agradecendo por mais um dia e mais uma oportunidade. Obrigada por sua bondade e fidelidade. Obrigada pelo seu amor tão grande por nós, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada por apostar em nós, obrigada por ver valor em nós. Obrigada, Pai, porque quando pensamos que não há mais saída, o Senhor vem, nos resgata e nos mostra que ainda não é o fim, que não terminou. Obrigada, Pai, por nos mostrar sempre um novo caminho. Obrigada, Senhor, por todo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós te agradecemos pela saúde, te agradecemos por toda a provisão, te agradecemos pela alegria, pela paz que o Senhor tem. E essa paz que excede todo entendimento, Pai, ela não tem preço. Obrigada por ela, Pai, que os meus irmãos possam desfrutar dessa paz que o Senhor já nos deu. Pai, eu declaro paz no lugar da ansiedade, da preocupação. Eu declaro a tua paz sobre esse homem, sobre essa mulher, Pai. É a oração que nós fazemos agora. Ainda te pedimos, por favor, Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, nos deixa e nos permita ir além do natural, Pai. A sua palavra, que é sobrenatural, carregada de unção e de vida. Senhor, chegando para nós, Pai, nós recebendo e absolvendo ela, Pai querido, 100%. É o desejo do nosso coração. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda a sermos melhores. Em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso, né? Se você recebe, diga amém, porque amém quer dizer assim seja. E assim realmente será na sua vida, tá bom? Olha só. Dando então continuidade ao nosso devocional, hoje nós vamos finalizar o livro de Lamentações, capítulos 4 e 5. O que está então acontecendo aqui no capítulo 4? O capítulo 4 nós vamos perceber que é um contraste, tá bom? Um paralelo, né? É feito um paralelo acerca de como era Jerusalém e como ela havia se tornado. Então, quando nós formos fazer a leitura, nós vamos perceber essa comparação. Ora falando como estava e agora como está, né? Como era e como está naquele momento, né? Assim o autor vai relatar. Então, olha só, no versículo 1, por exemplo, já começa dizendo assim: o ouro perdeu o brilho, as paredes do templo que eram revestidas de ouro foram derrubadas e as suas pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Aí ele diz assim: os que comiam sempre do bom e do melhor desmaiam em plena rua. As pessoas que viviam em palácios agora reviram os montes de lixo. Os seus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos que o leite e tinham a pele mais rosada que um coral. Porém, agora a sua aparência está escura, né, como carvão. Já nem se pode conhecê-los na rua. Olha que situação que chegou, né? É isso que ele está mencionando. Aí continua aqui dizendo assim, para a gente já finalizar o capítulo 4. Ele diz assim: nenhum rei da terra poderia imaginar que um exército inimigo conseguisse entrar pelas portas de Jerusalém. Ninguém poderia pensar que isso pudesse acontecer, mas tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos profetas e sacerdotes que mataram gente inocente dentro de Jerusalém. E aí, se na verdade nós formos ler cuidadosamente, que eu sei que você vai fazer isso, eu também fiz isso, ler cuidadosamente, versículo a versículo do capítulo 4, nós vamos perceber, queridos, aqui, ele realmente fazendo esse paralelo, né? De como era, de como estava, de como era e de como está agora, né? Aqui nesse tempo do livro de Lamentações, tá bom? E pra gente finalizar então o capítulo 5, queridos, o que vai estar tratando aqui? Como eu disse bem no início do vídeo, nós podemos pensar no poeta fazendo uma oração comunitária, né? Pelas misericórdias do Senhor. Nós vamos perceber ele fazendo uma exposição de como estava terrível a situação, né? De tudo aquilo ali que estava acontecendo. Então, olha só, no versículo 1 ele já começa dizendo: Senhor, lembre-se de tudo o que aconteceu conosco. Veja a nossa desgraça e a nossa vergonha. A nossa terra agora pertence a estranhos. As nossas casas pertencem a estrangeiros. Nós somos órfãos. Nosso pai morreu, nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar água para bebermos. Até a lenha temos que comprar. Então entenda, ele está fazendo menção de
como está trágica a situação ali. Aí ele continua: os povos que antes nós dominávamos, agora controlam as nossas vidas. Não há ninguém que possa nos tirar dessa tão triste situação. E aí nós vamos perceber, queridos, que já no finalzinho do capítulo 5, ele vai questionar a Deus, né, aquela situação que ele está dizendo, que eles estão vivendo, e claro, também vai suplicar a misericórdia de Deus, né, para que tudo então mude, ele reconhecendo que só Deus então poderia mudar aquela situação. Então ele diz assim: mas Senhor, o Senhor reina para sempre. O seu trono permanece de geração a geração. Por que o Senhor se esqueceria de nós para sempre? Por que nos abandonaria por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, faça-nos voltar para o Senhor. Renova os nossos dias como antigamente. Queridos, que livro, né? Que livro, olha, é um livro realmente que relata o sofrimento enorme que o povo de Jerusalém estava passando. O autor, nesse caso, eu insisto em dizer para vocês, tem duas linhas que dizem, a primeira linha diz que é um autor desconhecido, a segunda e a que prevalece diz que essa linha de que quem é realmente o autor do livro de Lamentações é o profeta Jeremias. E claro, como eu já disse para você, nós vamos perceber que tudo isso está acontecendo, tudo isso, todo esse mal sobreveio a Jerusalém por causa dos seus pecados. Deus avisou através do profeta para que eles viessem mudar, para que eles mudassem, né, os seus pensamentos, para que eles abandonassem a idolatria. Mais uma vez, eu gosto sempre de falar sobre isso, queridos, por quê? Porque o nosso Deus, ele é bondoso, misericordioso. Você vê até no final aqui do capítulo 5, o autor está ali mencionando, falando: Pai, o Senhor reina, né, de geração em geração. Então, assim, muda a nossa sorte, nos ajuda. O Senhor tem esse poder, né, para fazer tudo isso. Então ele realmente reconhece isso. E eu queria também lembrar você disso, que o nosso Deus é bom. Muitas vezes, queridos, situações vêm sobre nós. Não é porque Deus gostaria que aquilo acontecesse. São frutos, muitas vezes, de nossas escolhas. Então que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus a fazer boas escolhas, para que, claro, a sua colheita também seja uma colheita abundante, né? Porque a palavra do Senhor nos diz em um outro texto que de Deus ninguém zomba. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Então que nós possamos ter essa certeza gerada no nosso coração, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então que nós possamos ser mais seletivos daquilo que nós estamos plantando. Por quê? Porque a colheita vai chegar e a colheita é certa. Então que a minha e que a sua colheita seja realmente abundante, que seja uma boa colheita, se a nossa semeadura, claro, for boa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então um grande abraço para você e vamos rompendo, hein? Próximo livro aí que nós vamos avançar, livro de Ezequiel, tá bom? Fortes emoções aqui com o profeta Ezequiel também, tá certo? Eu te espero então. Um grande abraço. Tchau, tchau.